Bia, queria que você falasse sobre esse impacto, né, dessa contratação, por tudo que representa o De La Cruz. É o melhor jogador do futebol sul-americano da atualidade, dentro de campo, tanto pela seleção quanto pelo River, ele vinha jogando muito. Como é que você vê esse impacto da chegada do De La Cruz ao Flamengo? Cara, é um impacto imenso, assim, pelo nome do jogador, né? Você tem ali um concorrente, que é o River Plate, pensando em Libertadores e tal. Você tem um concorrente e você está tirando o cara mais forte do seu concorrente, assim, de um dos seus principais concorrentes no continente. E aí você fala assim, cara, você tentou negociar, olha, River, eu quero tanto. O River não vou facilitar, então beleza, então vou pagar a multa. Não me interessa o que você pensa. Você tem dois trabalhos. Não deixar e depois ter que anunciar que ele veio para o Flamengo, porque a gente vai contratá-lo. Então, assim, é um baita recado? É um baita recado. Mas, como o André já disse, não é um recado de hoje, né? Assim, desde o momento em que vou pegar já a gestão Landim, assim, o Flamengo foi se reestruturando antes, mas o Landim que começa a fazer as contratações mais significativas. E, cara, as 6 maiores contratações atuais do futebol brasileiro são do Flamengo. Então, você tem aí o Gerson, que é a mais cara, você tem o De La Cruz, que agora eu acho que é a quarta mais cara, mas você tem Pedro, você tem Gabigol, você tem Cebolinha. Cebolinha foi mais caro do que o De La Cruz. O Gerson também, mais caro do que o De La Cruz. Então, assim, é um recado que o Flamengo vem dando há muito tempo. E aí eu vejo que, não só pelo peso da contratação, assim, pelo nome do jogador e também pelo valor dado no jogador, aí eu concordo com o que o André falou, que, assim, você entra com muito mais pressão em 2024, muito mais pressão, independente, até claro, pelo que foi 2023, mas também pelo peso das suas contratações. Você está mirando agora, você tem um De La Cruz, você está mirando no Léo Ortiz, que é um zagueiro que no nível nacional tem um destaque, né? Ele está em um patamar acima no nível nacional, então você está trazendo esse jogador, você perde o Rodrigo Caio e traz um Léo Ortiz. Eu já falei que o Léo Ortiz, para mim, ele tem algumas características que me lembram o Rodrigo Caio, que me recordam o Rodrigo Caio. Eu gosto muito desse jogador. Depois você fala, então vou trazer o Matias Vinha, que tem uma passagem meteórica no Palmeiras, mas que, cara, foi um cara de referência. Assim, ele passou muito rápido, foi campeão, foi um dos pilares para que o Palmeiras alcançasse os feitos quando o Matias Vinha estava. Então, assim, esse recado, o torcedor ele já espera que o Flamengo dê. Agora, o que ele espera, assim, não adianta também você empilhar bons jogadores. Se internamente, no bastidor, você vai continuar com uma baderna, você vai continuar agindo com amadorismo, você vai continuar tendo questões de, cara, troca de técnico aqui, que troca ali, que você pega um preparador físico X, outro Y, aí você muda um técnico por outro que não tem característica nenhuma com nada. Enfim, não adianta você empilhar reforços se o clima, se o ambiente do Flamengo, se as decisões dessa diretoria, que a gente já sabe, forem as mesmas. Se o Flamengo continuar trabalhando dentro de um cenário de amadorismo, vai ser só mais feio, assim, vai ser só, cara, tá bom, tá empilhando jogador, que tem bons jogadores, a gente sabe. Tem a Arrascaeta, que não teve um ano bom, mas é um baita do jogador. Tem o Gerson, que é um baita do jogador. Tem Gabigol, tem Pedro, tem Bruno Henrique. Cara, jogador tem. O que a gente quer agora é resultado. O que impediu o Flamengo de ter resultados? Beleza, as carências do elenco? Carência é fácil, a gente vai lá e resolve. A gente já provou aí que é fácil para o Flamengo. Se o problema é carência, então então vem De La Cruz, vem não sei quem, vem Léo Ortiz, vem tanto, vamos negociar isso aqui, vamos negociar Y. Mas e aí? Quais as outras lições que 2023 deixou? É para elas que a gente tem que olhar também, porque o mercado a gente já sabe quais nomes o Flamengo está mirando, quem provavelmente vem, quem não vem, quem vai sair também, o Flamengo vai ter que negociar, né? O Léo Pereira está aí no radar também do Olympiacos, etc. Então, assim, quais as outras lições? Porque são elas que me preocupam. Que o Flamengo é forte no mercado, o Flamengo tem as 6 principais contratações do futebol brasileiro, as mais caras. E o Flamengo agora pagou à vista pelo De La Cruz. Problema é dinheiro? Não. Se o problema for dinheiro para o River Plate, então toma aqui à vista, a multa. A gente não vai nem conversar com vocês mais. Muito obrigada pelos serviços aí, River Plate. Agora a gente vai tratar com o jogador e acabou. Então, assim, eleva muito o patamar, além do impacto financeiro, né, do impacto de mercado. Eu acho o De La Cruz um baita jogador. Se não for para todo mundo aqui, unanimidade, o melhor da América, ele está ali entre os 3 da posição dele, melhores da América nesse momento. Nos 2 últimos anos para cá, foi a referência do River Plate, é o grande jogador, tanto que eles ficaram assim arrasados, né, por ter que liberar o De La Cruz, enfim. Então, assim,
o impacto financeiro, o impacto de mercado, o Flamengo tem recorrente, o Flamengo tem todo ano. A gente sabe que a gente até cobra isso, né? No ano passado, nesse ano, na verdade, eu estou já mudando as datas todas. Nesse ano, no meio do ano, a diretoria reconheceu as carências, prometeu aí uma janela histórica, não fez acontecer. Agora ela vem, viu o que aconteceu em 2023, então todo mundo, uma coisa que todo mundo esperava era o Flamengo vai forte nesse mercado, até para tentar reverter, até para fazer também a típica cortina de fumaça que essa diretoria tem, né? Assim, como a autoanálise passa longe na diretoria, óbvio que eles vão tentar trazer grandes nomes para ser uma cortina de fumaça. Então, assim, isso a gente já esperava que fosse acontecer, né? O que a gente quer agora, quais os próximos capítulos? O que o Flamengo vai fazer de diferente para não repetir um 2023 tão horrível, assim, tão amador mesmo. E aí, como o André disse, o Carioca, apesar de ser uma pré-temporada, o Flamengo ele já entra com obrigação de ganhar esse campeonato, pelo seu reforço, pelo investimento que tem, por ser 2 anos sem ganhar, 2 anos que chega ali na trave, que não vai. Eu boto isso aí, para mim, no mesmo patamar do Brasileirão. Cara, é inadmissível o Flamengo ficar tanto tempo sem assumir a liderança. Eu acho que o Flamengo tem que ter foco absoluto no Brasileirão em 2024. Absoluto. Muito mais do que vai ter no mata-mata. O mata-mata, conforme você for avançando, beleza, você vai dando. Mas, cara, é inadmissível este time, que para muitos é o melhor do Brasil, o melhor do continente, não conseguir assumir a liderança no Brasileiro por tanto tempo. Ficar 3 anos indo para o quarto, se não ganhar, sem ganhar esse torneio. Não tem como. O Palmeiras, que tem aí um investimento muito menor do que o Flamengo, apesar de também ser destaque no Brasil, também buscar a sua hegemonia, ele está lá fazendo dele. 2 brasileirões, empelhou o Brasileirão, conseguiu mais uma vez, contra tudo, contra todos, de todos os argumentos. Ninguém dava nada pelo Palmeiras em determinado momento do campeonato, e os caras ganharam mais um. Então, para o Flamengo, foi inadmissível o Flamengo depender de derrota dos outros para poder classificar. Então, assim, o recado do mercado está dado. A gente quer saber quais as outras lições que o Flamengo vai pegar para 2023. Não adianta só botar o De La Cruz lá no Ninho do Urubu, mandar ele treinar e pronto, deixar acontecer. 1000 outras coisas precisam mudar no Flamengo, até para que o De La Cruz consiga provar tudo que ele é e tudo que ele foi no River Plate aqui no Flamengo também. André, veja bem, quando o flamenguista, ele de 2019 para cá, com o peso dessas contratações, os valores, eu percebo também que a torcida cobra muito o jogador pelo que ele custou. Então, eu acho que o De La Cruz ele vai passar por isso também. Ele vai ter o processo de adaptação e ele vai ser cobrado aí, ó, contratação de 80 milhões à vista, né? Quase 80 milhões à vista. Tem isso, porque, por exemplo, o Everton Cebolinha é apontado por isso. Ó, 87 milhões investidos e não deu retorno. E tem tudo isso, tem 2 adaptações. Eu queria que você falasse sobre a adaptação do jogo que é praticado no Brasil, que é diferente da velocidade do jogo lá na Argentina. Inclusive, alguns argentinos têm falado isso, André. Até o Vegetti, o atacante do Vasco, falou recentemente sobre isso. Ele dá uma entrevista lá para a ESPN da Argentina e ele fala, ó, no Brasil, o segundo tempo é jogo de trocação. Os times se soltam. Aqui não, aqui é um jogo mais pegado, é um jogo mais físico. Tem isso também, né, André? Adaptação do jogo, do campo e bola, tem a questão das viagens, tem tudo isso para o De La Cruz se adaptar, né? O início vai ser menos complicado, né? Quer dizer, o Flamengo vai fazer algumas viagens, né? Por conta própria, né? Estados Unidos e Manaus e Belém, não é isso? João que vai Pessoa, fazer 3 estados. Manaus, Paraíba, Amazonas e Pará, né? No caso, os estados. Isso. Então, assim, já vai começar tendo uma noção de como é isso, né? O calendário brasileiro, vai entender o que é estadual, que acrescenta 16 jogos ao calendário brasileiro, por exemplo, em relação ao argentino, né? Então, mas ele vai ter que dar resposta rápida. Por quê? Por conta do peso dessa contratação, né? E principalmente, por exemplo, o Cebolinha, ele chega no meio do ano com o Flamengo, ele chega justamente no momento em que o Flamengo ajeitou o seu time, acertou o seu time, né? Com uma dupla de ataque, com a Arrascaeta. Então, tudo bem, ele chegou com pressão, mas no olho do furacão ali, todo mundo entendendo, vai ter que entrar aos poucos. A cobrança maior ao Cebolinha começou em 2023, né? 2022 todo mundo entendeu, o Flamengo estava bem também, foi campeão, então foi meio de carona. Ele fez um gol contra o Atlético Mineiro, né? No ano seguinte ao Flamengo
perder títulos para o Atlético Mineiro. Então, aquele gol ali deu um certo crédito para o Cebolinha. Ele terminou, assim, numa situação compreensível. Não percebia tanta cobrança em 2022. Havia uma compreensão de que ele tinha acabado de chegar num período de decisões e tal, normal. Né? E ele agora terminou 2023 bem. Mas, enfim, o De La Cruz, não. Ele já vai chegar... o Flamengo e Cabo Friense já querem ver o De La Cruz voando.